Boa tarde, pessoal. Para todo mundo que está me assistindo aqui, quem está assistindo de casa também. Eu sou o Oscar Krupp. Eu sou consultor financeiro e também PO numa squad na GetNet. Eu sou um homem branco, tenho o cabelo castanho escuro, estou de óculos, armação preta, tenho olhos castanhos, eu estou com um blazer preto e uma camisa azul. E também estou usando um coquinho aqui no cabelo. Pode passar o slide ali para mim? Eu sou casado com a Vitória. Talvez muitos de vocês aqui já conhecem ela, porque em outros TDC ela já fez algumas palestras aqui, e nesse ela também está fazendo. E também tem... Opa! Tá. E também sou pai da Pipa, que é a nossa Akita branca. Essa foto aqui que vocês estão vendo é do aniversário de 3 anos dela. Mas hoje, pode passar lá? Hoje eu quero falar sobre como que eu aprendo tendo TDAH e dislexia. Mas para iniciar um pouco essa conversa, eu queria deixar todo mundo, para aqueles que ainda não conhecem, talvez, sobre TDAH e sobre dislexia. Pode passar o próximo slide? E o que é, então, dislexia? Resumidamente, é uma síndrome que faz com que tu tenha dificuldades em aprender, tanto na fala quanto na escrita. Já o próximo slide é o que é o TDAH. E esse é um pouco mais conhecido, e é basicamente a pessoa ela tem problemas em ter foco e em se concentrar também. E o próximo slide ali, eu queria mostrar para vocês como que é aprender algo novo para mim. E eu fiquei pensando como que eu poderia mostrar isso para vocês, o que eu poderia trazer. E eu pensei em trazer uma mágica. Há uns anos atrás eu trabalhei como mágico e tem um truque que eu acho que se encaixa muito bem aqui. E agora eu vou precisar que todos prestem muita atenção, porque eu não vou simplesmente fazer um truque. Eu vou fazer esse truque e no final eu vou ensinar todo mundo a fazer o truque também. Então vocês vão poder fazer aí, em algum evento, em alguma festa, vocês vão poder fazer esse truque também, tá? E só que não fiquem com muita esperança, porque é um truque bem simples. Até porque, para ensinar um truque de mágica, não poderia ser muito complexo, né? Então, vamos lá. O seguinte, aqui no meu bolso, eu tenho um lenço azul, tá bom? E eu vou colocar esse lenço dentro da minha mão. E eu vou apertar, sacudir e assoprar, e se transformou num ovo. E, na verdade, o lenço ele veio parar aqui no meu outro bolso, na calça. E como eu disse, era bem simples, então vocês de casa já podem bater palma, porque era isso. Mas como é que se faz essa mágica? E tudo que vocês vão precisar, primeiro, é um ovo de plástico, aquele de artesanato, com um furinho em cima, e 2 lencinhos da mesma cor, por motivos muito óbvios, né? Vocês vão ter que estar de calça com bolso e um casaco que tenha bolso também. Então vocês vão colocar um lenço em cada bolso da calça e o ovo vocês vão colocar no bolso do casaco. A gente continua com esse microfone? Pode. Vamos tentar com o microfone de mão, então? Só se for rápido, senão eu continuo aqui. Vitória, vem. Estão me escutando? Foi. Então vocês vão chegar e vocês vão falar assim, gente, eu vou fazer uma mágica. E nesse momento, as pessoas vão olhar para vocês. E daí vocês vão falar o seguinte, eu tenho um lenço no meu bolso. E nesse momento, vocês apontam para o bolso, porque as pessoas vão olhar para o bolso. E vocês também coloquem a perna um pouco para frente. Por quê? Porque nesse momento, vocês vão colocar a mão no bolso do casaco
e vão pegar o ovo e deixar o furo do ovo para cima, né, para vocês poderem botar aquele lencinho. Então, vocês falam, eu tenho um lenço no meu bolso. E tirem o lenço e balancem o lenço para ninguém ver que a mão de vocês saiu meio fechada. Então, vocês coloquem o lenço dentro do ovo, aperta, balança e assopra, que não serve para nada, e mostra o ovo. Então, vocês vão falar que o lencinho, na verdade, está no outro bolso. E é isso, vocês esperem os aplausos, os gritos, os pedidos de autógrafos. Só que tem um problema. Quando vocês fizerem isso, sempre vai ter alguém muito chato na plateia. E essa pessoa vai falar, eu sei como tu fez, esse ovo é de mentira, deixa eu ver esse ovo. Sempre vai ter. Aí, deixa eu dizer para vocês o que vocês fazem nesse momento. Vocês pegam esse lencinho, guardem onde vocês quiserem e assopram o ovo de novo. Porque quando vocês assoprarem, o furo, ele sumiu. Só que a pessoa, ela vai continuar, ela vai querer ver o ovo. Aí vocês fazem o seguinte, vocês peguem algum copo, alguma coisa, e daí vocês mostrem para a pessoa que, na verdade, o ovo, ele é de verdade. E eu acabei de fazer a lambança aqui. Desculpa, TDC. Mas o que acontece, gente? Isso aqui realmente era uma brincadeira e era um truque de mágica mesmo. Eu não ensinei para vocês exatamente como fazia. Então, pode botar o próximo slide? Quem realmente conseguiu aprender essa mágica? Eu acredito que talvez vocês ficaram se perguntando, tá, mas em qual momento que ele trocou de ovo? Para onde foi o lenço? E é assim que eu me sinto toda vez que alguém tenta me ensinar algo novo. A pessoa me mostra como faz, a pessoa mostra passo a passo, ela diz tudo que eu preciso usar. E no final, eu olho para aquilo e fico pensando, cara, como é que chegou nesse ponto? E normalmente eu balanço a cabeça, digo que eu entendi tudo, só para não ficar muito constrangedor e depois eu tento descobrir de outro jeito. Pode passar o slide? E aqui um exemplo que eu queria trazer para vocês. Eu faço análise de desenvolvimento de sistemas na faculdade e lá a gente precisa fazer vários exercícios em Java, né? E para todo mundo aqui que é de tecnologia, Java talvez é a linguagem mais normal, mais comum, que todo mundo conhece. E ela pode até ser complicada, mas tem algumas coisas que são muito básicas para tu fazer qualquer coisinha simples. E uma delas é as classes. E eu posso dizer que eu já fiz aula disso, eu já procurei por curso, a minha esposa, coitada, já desenhou para mim. E eu nunca entendi como que faz, para que funciona as malditas classes. E se vocês quiserem deixar aí nos comentários alguma dica, alguma explicação, deixem, eu vou ler. Mas, por favor, não vem com aquele exemplo do carro, sabe? Que todo mundo usa para explicar classes. Porque aquele eu já escutei tantas vezes e eu não consigo entender. É que nem a história do ovo. Se tu puder passar próximo ali para mim. E agora eu queria falar um pouquinho como que a dislexia ela se apresenta em mim. Quais são os sintomas da dislexia em mim? E um deles, que acabou de acontecer agora, eu esqueço palavras. Então, na maioria dos momentos que vocês vão ainda ver, talvez aqui na palestra, ou vocês já perceberam que às vezes eu paro de falar, é porque eu sei a palavra que eu quero dizer, eu consigo escrevê-la por extenso na minha cabeça, na minha imaginação, mas eu não lembro como fala. Depois de um tempo ela volta, aí eu lembro, era assim. Mas isso acontece muitas vezes. Eu também tenho dificuldade em distinguir alguns sons. Então, principalmente sílabas que têm acento. Eu não consigo entender
qual que é o som diferente ali que faz ter um acento ou que não tem acento. Também quando tem duas consoantes repetidas, tipo RR, SS, eu não consigo entender que o som ele mudou ali. E também tem alguns sons que eu não consigo pronunciar direito. Então eu tenho algumas palavras que eu digo que são as palavras proibidas, que eu simplesmente excluí do meu vocabulário, porque eu sei que se eu falar, eu vou falar errado. Então eu fico com muita vergonha disso e eu acabo não falando essas palavras. Eu simplesmente não uso mais elas. O próximo slide ali é sobre quais então são os sintomas do TDAH em mim. E basicamente esses são bem clássicos. Eu não consigo focar em alguma coisa por muito tempo. Eu perco a concentração muito rápido. Passou um passarinho lá, nossa, que legal esse passarinho. É mais ou menos assim o tempo inteiro. Pode passar de novo. E juntando tudo isso, a única imagem que eu consegui pensar foi num fone de ouvido enrolado. Eu sei que hoje em dia a gente está usando muito fone de ouvido sem fio, mas eu acredito que todos vocês já usaram aquele fonezinho com fio. E eu lembro que não importa o jeito que a gente guarde ele no bolso, quando a gente tira, ele está completamente enrolado. E é assim que eu me sinto quando eu tenho que aprender algo novo. Está tudo muito enrolado. Eu preciso lá e ficar trabalhando para tentar entender o que está acontecendo. E foi por causa disso, pode passar ali, que eu desenvolvi o meu próprio método para aprender e realizar tarefas novas. E aqui eu queria deixar um adendo. Que esse método, ele não foi feito um estudo científico por trás dele. Não tem uma comprovação. Não, foi algo que eu fiz para mim. Vocês podem se espelhar nisso, mas não saiam daqui pensando que depois dessa palestra, se vocês fizerem exatamente o que eu faço, vocês vão conseguir aprender melhor, ou vão aprender mais rápido. Na verdade, eu tive que desenvolver isso para eu simplesmente conseguir aprender as coisas de uma forma, digamos, mais normal. Então, se a gente passar aqui o slide, o meu método, ele tem 2 princípios básicos. E o primeiro deles é o foco nas habilidades. Então eu deixo todos aqueles problemas, aquelas coisas que eu tenho dificuldade de lado, e eu foco naquilo que eu sei que eu consigo fazer, naquelas coisas que eu tenho uma facilidade maior em fazer. E aqueles sintomas que eu falei que eu tinha dislexia, eles não vieram ontem nem semana passada. Na verdade, quando eu comecei a frequentar a escola, lá na primeira série, quando eu comecei a ser alfabetizado, eles já começaram a aparecer. O problema é que as minhas professoras nunca me falaram disso, nunca comentaram sobre isso. Na verdade, tudo que elas falavam é, Oscar, tu precisa ler mais. E os meus pais, na verdade, eles foram tentar entender o que era dislexia esse mês, quando eles viram que eu ia fazer essa palestra. Então, desde cedo, eu só escutava isso. Oscar, tu tem que ler mais. E quando vinha os exercícios da escola, vinha um monte de erro lá, e aqueles círculos vermelhos. E eu tentava ler, só que também era difícil para mim ler, e eu via que não estava dando resultado. Então eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa para eu parar de ficar escutando essa professora dizer para eu ler, porque isso não adianta. Então eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca imaginei que um dia viraria o meu método de aprender. Nunca imaginei que um dia, por causa daquilo lá na primeira série, eu ia estar aqui fazendo essa palestra. Mas eu comecei trocando as palavras que eu não sabia de cor como escrevia por sinônimos. Eu nem sabia o que era sinônimos, mas eu já estava usando eles. Então, toda vez que eu tinha que escrever uma palavra e eu não sabia como escrevia, eu não sabia era de cor, eu pensava em outra palavra
que tinham o mesmo significado, mas que eu tinha certeza que eu ia saber escrever. E eu acabei usando isso o tempo inteiro. No meu ensino médio, eu fiz uma prova para entrar numa escola técnica da minha cidade, e lá eu tinha que escrever uma redação. Então eu escrevi toda a redação, toda de lápis. E depois eu reli ela e olhei palavra por palavra. E todas aquelas que eu não tinha certeza de como que eu tinha que escrever, eu apagava e escrevia outra. E assim eu fui indo. E se a gente passar o próximo slide aqui, e um exemplo de como que eu comecei a usar isso para aprender algo totalmente novo, foi em 2019, quando eu estava num processo seletivo para trabalhar na República Tcheca. E tinha outras pessoas no processo, e eu percebi que todos os outros tinham muito mais experiência do que eu. Então eu até busquei alguns cursos especializados que aquela vaga sugeria, mas eu vi que mesmo assim, eu ainda faltava alguma coisa. Eles tinham mais experiência que eu. E eu parei para pensar, o que eu posso fazer aqui para me destacar nessa vaga? E eu pensei, bom, ninguém está estudando tcheco, então eu vou aprender tcheco. Mas eu não achei professor, e eu achei só um livro que era do inglês para tcheco. E eu sabia pouco inglês também, então eu tive que traduzir em inglês e depois começar então a estudar o tcheco. Só que tinha um problema, os sons. E o tcheco ele tem alguns sons que a gente não tem no português, a gente não tem no inglês. São sons que eu nunca tinha pronunciado antes. E eu sabia que isso era uma dificuldade. Mas eu tinha que focar nas minhas habilidades, eu tinha que tentar de algum jeito deixar aquelas dificuldades de lado. E uma coisa que eu sou muito bom é trocar as coisas. Quando tem algo que eu não sei muito como fazer, eu tento pegar algo para botar no lugar, assim como sinônimos. Então eu coloquei todo o alfabeto, que é o mesmo do português, só que o som das letras é diferente. Isso se chama a fonética das letras, né? Então eu comecei a escutar aquelas fonéticas em todos os sites, Google Tradutor e mais vários. E eu escrevia a fonética, não como os sites diziam, mas como eu achava muito mais fácil de entender. E com isso, depois eu decorei, então, aquelas fonéticas, e em 5 meses eu consegui aprender mais de 300 palavras em tcheco. Eu consegui fazer uma entrevista em português, inglês e tcheco ao mesmo tempo. Foi a entrevista mais legal da minha vida. E eles me chamaram para a vaga. Mas por alguns motivos pessoais eu tive que negar. Mas eu posso chegar aqui hoje e falar o seguinte para vocês. Imenuje se Oskar, dobry odpoledne, jsem rád, že jsem tady. Que é, eu me chamo Oscar, boa tarde para vocês, e eu estou muito feliz em estar aqui. E a gente pode passar o slide. E o primeiro princípio, então, era foco nas minhas habilidades. E o segundo, agora olhando mais para o TDAH, é se a minha atenção dura pouco tempo, então eu preciso aproveitar ao máximo. Eu consigo focar nas coisas, eu consigo prestar atenção, mas normalmente por um período bem pequenininho. Mas isso em si não é um problema, se eu conseguir aproveitar esses períodos pequenos. Então, agora pode passar também. O que eu acabei fazendo com isso? Eu peguei as minhas tarefas e eu faço ciclos de tarefas. Talvez muitos de vocês aqui já escutaram do Pomodoro, né? Tu fica 25 minutos fazendo uma tarefa e faz um intervalo ali de 5 minutos, um intervalo pequeno, depois volta para as suas tarefas. Eu me baseei um pouquinho nele, mas como é que eu faço? Eu sento domingo e eu organizo no meu planner todas as tarefas que eu já sei que eu tenho. Para toda aquela semana. Vão aparecer mais, mas aí eu vou adicionando ali. E durante a semana, então, eu faço esses ciclos. Normalmente de 3 ou 4 tipos de tarefas. Então, como eu trabalho de home office, eu sento lá na minha cadeira e eu faço uma tarefa do trabalho. Depois eu paro, eu leio de 2 a 4 páginas de um livro, levanto e faço alguma coisinha na casa, tipo, tem um copo fora do lugar, eu coloco esse copo no lugar. Depois eu volto para minha cadeira, vejo aquilo que eu estou estudando, alguma coisa nova, eu separo em pequenas porções
eu estudo uma porçãozinha dessa. E eu volto para uma tarefa do serviço. Depois eu leio mais 2 ou 4 páginas, e assim vai indo todos os dias, o tempo inteiro. E desse jeito eu consegui ser muito produtivo e consegui aproveitar o máximo daquele foco que eu consigo manter por um pequeno espaço de tempo. Então o princípio é, foque nas habilidades e aproveite o máximo daquele foco que eu consigo ter. E por último, e para finalizar aqui, eu trouxe uma frase do Warren Buffett, que ele diz o seguinte: o importante é saber o que você sabe e saber o que você não sabe. Então eu faço questionamento aqui. Vocês já pararam para analisar quais que são as habilidades, quais são aquelas coisas que vocês sabem, que vocês têm facilidade em fazer? E quais são aquelas coisas que não, vocês têm dificuldade, que são difíceis para vocês? E depois de saber isso, depois de saber as habilidades, as dificuldades, vocês já pararam para pensar como vocês podem trabalhar com essas duas juntas? Se ainda não fizeram isso, parem um pouquinho para fazer. E eu queria deixar aqui as minhas redes sociais para quem quiser entrar em contato. Não apareceu, mas no Instagram é Oscar Krupp, no LinkedIn também, tá? E muito obrigado pela atenção de todo mundo.